Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um culto. E eu gostaria de convidar vocês para orar comigo agora, acalmar os corações. Essa semana eu refleti muito que, às vezes, quando nós ficamos sem palavras, mesmo quando a gente fica sem palavras diante do Senhor, né? A gente pode se lembrar de quem Ele é, de que Deus, Ele é um Deus soberano, de que Deus, Ele é um Deus digno de louvor, e essas palavras podem ser o suficiente, né? Então, eu quero te convidar para essa tarde cantar esses louvores que entronizam e nos relembram de quem é o Senhor, né? E eu vou orar para a gente começar. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Obrigado porque nós podemos contar com a sua graça, com a sua provisão, com o seu cuidado, Pai. Nós queremos te agradecer porque quando os nossos corações estão trêmulos, quando nós ficamos em ausência de palavras, o Senhor é suficiente, o Senhor é sempre suficiente. E nós te agradecemos por isso, Pai. Queremos te louvar essa tarde. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Pai, porque só Tu és digno e nos alegramos em quem Tu és. Assim que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo.
vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Tua é a glória e o poder, tu és pra sempre rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Tua é a glória e o poder, tu és pra sempre rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Sim, Senhor, nós vivemos pra te adorar, Pai. Vivemos pra tua glória, Senhor. E queremos exaltar com tudo que somos quão grande és tu, Senhor. Porque não há outro, nem nos céus e nem na terra, como tu, Senhor Jesus. Que todos possam ver quem tu és, Deus. Queremos exaltar o seu nome. De um rei, vestido em majestade, que a terra se alegre, toda a terra se alegre. Suas vestes são de luz e as trevas faz sumir. Ao som da tua voz, ao som da tua voz, quão grande és tu, cantarei quão grande és tu, todos verão quão grande és tu. Te pertence,
o começo e o fim, o começo e o fim. Completo és em um, Pai, Filho e Espírito, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande és tu, cantarei quão grande és tu, todos verão quão grande és tu. Quão grande és tu, cantarei quão grande és tu, todos verão quão grande és tu. Nome sobre os nomes, digno de louvor. Minha alma canta quão grande és tu. Nome sobre os nomes, tu és digno de louvor. Minha alma canta quão grande és tu. Quão grande és tu, cantarei quão grande és tu, todos verão quão grande és tu. Quão grande és tu, cantarei quão grande és tu, todos verão quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Sim, Senhor. Nossas almas cantam quão grande és tu. Não há outro como o Senhor.
nem nos céus, nem na terra. Durante toda a eternidade não houve outro e nem haverá outro como tu, Senhor, porque só tu és digno. Tu és nosso único Deus, o nosso único Senhor. Então nós queremos te engrandecer com todos os nossos corações, Senhor. Que o Senhor venha ser entronizado no meio da sua igreja. Te louvamos e te rendemos toda honra, todo louvor, todo poder, todo domínio, toda glória. Hoje e por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecemos a toda a equipe de louvor, de som e da mídia por toda a dedicação e empenho. E gostaríamos de dar mais uma vez as boas-vindas a todos vocês que estão conosco cultuando ao Senhor. Lembrando que uma vez bem-vindos, sempre bem-vindos. E gostaríamos de continuar esse momento de adoração com as ofertas e dízimos ao Senhor. Estamos deixando aqui os dados bancários da igreja. Lembrando que depois de ofertar, por favor, envie um comprovante ao irmão Chau, dizendo seu nome e o destino da sua oferta. E antes de orarmos, por isso, eu gostaria de colocar aqui alguns pedidos de oração para a gente continuar intercedendo pelos enfermos, lembrando que temos alguns irmãos que ainda estão com Covid, então que a gente possa orar pela restauração total deles e que a gente continue como igreja orando por toda a situação da pandemia, pelo nosso país e a Igreja de Cristo. Gostaria de lembrar também que as nossas reuniões de orações continuam todas as quartas-feiras, às 20 horas, pelo Zoom. E o link está sendo mandado no grupo da igreja, então convido vocês mais uma vez a participarem, que eu creio que é muito importante nós como igreja orarmos juntos em comunhão. E tem sido uma bênção e eu acredito que se você participar também, será bênção mútua, tanto para nós, para vocês e para toda a Igreja de Cristo, né? Então, vamos orar? Obrigado, Senhor, por teu amor, por tudo que o Senhor tem feito a nós. E queremos entregar a Ti todas as nossas ofertas, nossos dízimos. E não só isso, mas também nosso coração e nossas vidas. Reconhecemos que é de Ti que vêm todas as bênçãos, que é do Senhor a nossa vida, nosso fôlego, nossa força de trabalho. E queremos reconhecer isso, entregando a Ti, devolvendo aquilo que o Senhor nos abençoou. Pai, queremos interceder como igreja pelos enfermos, por aqueles que estão sofrendo fisicamente, que estão com alguma doença e orando pelas famílias desses enfermos também. Que o Senhor conceda a restauração total e que neste momento de dor, de sofrimento e de doença, eles possam estar conhecendo o Senhor mais de perto, possam experimentar da Tua bondade e da Tua fidelidade na vida deles. Que nós como igreja possamos juntos nos unir em oração e interceder por esses irmãos. Também queremos continuar orando pela situação da pandemia, orando pelas autoridades, pelo governo, para que o Senhor dê muita sabedoria, para que eles possam lidar com este problema, com essa situação da melhor forma possível e que o Senhor venha também levantar a Tua igreja para agir de forma relevante entre a nossa sociedade, abençoando cada um que está à nossa volta, fazendo diferença onde quer que estejamos, Pai. Que o Senhor levante a Tua igreja, que o Senhor guarde e fortaleça, renove, Senhor, as forças daqueles que estão cansados, daqueles que estão sobrecarregados e que em Ti possamos ser renovados como águias e correr cada vez mais longe. Entregamos, Pai, este culto ao Senhor, um momento de palavra agora, que o Senhor abençoe as palavras do pastor David, que estará compartilhando conosco, e que o Senhor fale aos nossos corações, que nosso coração realmente esteja aberto para receber a Tua palavra e deixar essa palavra fazer raízes no nosso coração e frutificar. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém.
E nesse momento, então, gostaríamos de entregar a palavra ao pastor David, que irá compartilhar conosco hoje. Olá, meus irmãos, boa tarde a todos, paz em Jesus. Especial, mais uma vez, estarmos juntos para compartilhar das Escrituras, né? Para mim tem sido um privilégio, um prazer repartir um pouco daquilo que Deus tem nos falado com vocês. Quero agradecer as orações. O nosso filho Tito nasceu muito bem, está com um pouco mais de 30 dias de vida e com saúde plena, né? Então estamos gratos a Deus por isso e eu agradeço as orações. Eu queria te convidar essa tarde a refletir comigo no livro de João, João capítulo 6, do versículo 1 ao 14. Nós, como igreja aqui em Belo Horizonte, como comunidade Pão da Vida, nós estamos refletindo sobre as palavras de João desde o início do ano. E nós temos sido marcados por muito da característica desse discípulo de Jesus, que é João. E por que João? Porque João foi o discípulo mais próximo de Jesus. Foi uma pessoa muito íntima de Jesus. E é isso que nós estamos buscando, né, como pessoas e como igreja. Para que juntos, né, possamos crescer a imagem de Jesus, andando nas pegadas aí do seu discípulo mais próximo, que é João. Então eu leio a partir do versículo 1. João, capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim: Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como Mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: Onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: Mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: Digam ao povo que se sentem. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com seus peixes. E todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: Agora, juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: Sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Hoje eu queria lhes falar sobre a verdadeira solução para os nossos problemas, né? Ou a única solução para os nossos problemas só pode vir das mãos de Jesus. Jesus é o motivo último, o motivo principal, o alvo a ser perseguido quando estamos diante de qualquer problema. Eu não estou dizendo que não há nenhuma responsabilidade pela qual nós devemos assumir e nos posicionar, mas inclusive as nossas ações devem ser pautadas
tendo em vista que Jesus está conosco, está à nossa frente. Isso vai garantir que quando estivermos sendo provados e desafiados, nós estejamos guardados pelos princípios, guardados pela lei, guardados pelos mandamentos e guardados pelo testemunho de Jesus. E João 6 é uma história, um relato da caminhada de Jesus, onde Jesus e seus discípulos se deparam com um grande problema. E problema, meus irmãos, todo mundo tem. Desafios que colocam a nossa mente em xeque, todos nós temos. Todos nós temos limites racionais, né? Quando nós balizamos as ações ou não, nós temos dificuldade de achar algum caminho, alguma solução, ou engasgamos quando não temos a resposta para determinadas perguntas. O problema é que o acúmulo de coisas não resolvidas na nossa vida pode ir gerando janelas na nossa mente que causam um desgaste contínuo. É como se nós ficássemos com uma lâmpada acesa dentro da nossa mente ininterruptamente. E isso gera um desgaste excessivo, né? E viver com um mínimo digno de paz não tem preço. Todos nós temos desafios a serem vencidos, todos nós temos problemas. A questão é se nós teremos o Jesus que está conosco mesmo quando estivermos passando por problemas. Para um pai de família, para uma pessoa que cuida dos bens ou das necessidades de uma casa, você vê os seus familiares experimentando minimamente de paz, né, de suprimento, é muito especial. O outro lado, né, dessa história tem a ver com a fome. E a fome é um dos mais degradantes retratos das nossas diferenças a respeito do próximo. A fome é como se fosse um lembrete contínuo que precisamos olhar para o outro, né? E se você olhar para o mundo de forma global, não nos falta pão no mundo, nos falta compaixão para repartir o pão que o mundo produz. E isso é um problema que envolve vários aspectos da nossa sociedade. Jesus então está diante de um grande desafio, que é uma multidão com fome, e Jesus está diante de um dos maus da nossa humanidade caída, que é a diferença, né? O não ter o mínimo básico para se alimentar. Esse milagre, o milagre da multiplicação dos pães, é o milagre mais documentado e o mais público dos milagres de Jesus. Além dele estar registrado em todos os evangelhos, há um forte testemunho, né? Um contexto que faz sentido no acolhimento disso de que Jesus está fazendo aqui em João capítulo 6. A se lembrar que esse texto está totalmente conectado com Êxodo 16, quando aquele povo está em jornada pelo deserto e com fome para aquela multidão e Deus os alimenta com um pão vindo do céu. Jesus aqui, de alguma forma, está conectando aquele Deus que supriu aquele povo no deserto com esse Deus encarnado que suprirá essa multidão que está seguindo ele pelo deserto também. Nos tempos de Jesus, os rabinos acreditavam que na vinda do Messias, aquela cena de Êxodo 16, de 1 a 36, que é chover pão do céu, esta cena iria se repetir. Eles acreditavam que, de fato, um pão do céu cairia para alimentar a multidão,
como um sinal messiânico, o que de certa forma aconteceu. O pão vivo, né? O pão da vida desceu do céu e veio matar a nossa fome. Fome de quê? Fome de Deus, né? A fome de espiritualidade, a fome de podermos experimentar do reino eterno de Deus e de habitarmos eternamente num propósito divino. Essa fome Jesus matou, não é isso? Ele é o nosso pão da vida, ele é o pão que desceu do céu. Ele se repartiu, o corpo dele como um pão vivo, que foi partido e entregue em nosso favor. E isso é maravilhoso. Mas perceba que ao ler o texto, foram propostos 4 soluções para esse grande impasse que Jesus está, que é a fome dessa multidão que o seguiu. O primeiro deles, os discípulos sugeriram que Jesus mandasse o povo embora. Quando você lê esse relato lá em Marcos 6,35, diz que os discípulos começam a falar: não, Jesus, para com isso, não arruma problema para nossa cabeça, manda esse povo embora, vamos descansar. Nós estamos cansados, estamos em viagem, manda o povo embora. Essa foi a primeira solução que os discípulos trouxeram para esse problema. A segunda solução veio de Filipe, né? Em resposta ao teste de Jesus, Filipe responde: vamos juntar dinheiro aqui suficiente para comprar pão para esse povo? Mesmo que nós tivéssemos, né, onde podemos comprar pão para alimentar tanta gente? Essa foi a segunda sugestão dada para resolver o problema, dada por Filipe. A terceira sugestão veio de André. André, ele não estava seguro que o problema seria resolvido. Então André diz: olha, tem um rapaz aqui no nosso meio, que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que adianta isso para alimentar tanta gente? Isso não é suficiente. E no final do texto que lemos, nós vemos a verdadeira solução, né? Que vem das mãos de Jesus. É o Jesus que opera mais um sinal provando que ele deve ser, né, nossa busca final para a solução de todos os nossos problemas. E algumas coisas, algumas lições eu tirei lendo esse texto, que eu queria dividir com vocês. A primeira delas é que nós não podemos ser movidos apenas por necessidades. Esse cansaço físico e emocional que Jesus está vindo em caminhada, vindo em jornada, eles estavam apontando para que Jesus precisava de descansar. É nesse contexto que os discípulos saem com Jesus a um lugar mais deserto com o propósito de repousar, de fazer ali algumas tendas e descansar. Esse é o motivo pelo qual os discípulos, a primeira reação deles é: não, manda esse povo embora que nós precisamos descansar. Só que eles não contavam com esse desembarque de uma numerosa multidão que seguiu Jesus até ali. Mas a pergunta é: por que essa multidão seguiu Jesus? Essa multidão seguiu Jesus por causa de Jesus ou por causa que Jesus poderia ajudá-las nas suas necessidades imediatas? A questão aqui, e a pergunta que cabe a mim e a você, essa primeira lição é: nós andamos com Jesus pelo que ele pode fazer por nós ou porque nós queremos nos relacionar com Jesus, mesmo que ele não tenha nada para fazer de benefício a nós? É claro que ele tem, mas qual é a nossa força motriz? O que nos conecta a buscar Jesus? A solução dos nossos problemas ou o relacionamento que podemos ter com esse Jesus que também soluciona os nossos problemas?
O problema da gente viver em função de resolver problemas é que nós podemos nos relacionar com Deus como alguém se relaciona com o gênio da lâmpada. É como se você pudesse pegar uma lâmpada, esfregar, e aí seu Deus aparece para você e você fala para ele, olha, eu quero que você resolva isso para mim. Primeiro pedido. Segundo pedido, eu quero casar. Terceiro pedido, eu quero... Então nós começamos a nos relacionar com Deus como se fosse esse gênio que tem que resolver aquilo que nós propomos para ele. E isso pode nos limitar no que diz respeito ao relacionamento verdadeiro com Jesus. Porque um relacionamento verdadeiro com Jesus está para muito além de soluções de problemas. Mais do que resolver nossos desafios, Jesus está disponível para se relacionar conosco. E não tenho dúvida que ele pode solucionar problemas, mas entre solucionar problemas e se relacionar conosco, acredito que ele vai se relacionar conosco e, inclusive, nós seremos mais empoderados a resolver com sabedoria os nossos desafios. Mas o que tem te levado a buscar Deus? Apenas a solução dos seus problemas ou o relacionamento com esse Jesus, que pode, inclusive, resolver seus problemas? Eu tenho dito que Deus não deve ser a minha última saída. Deus deve ser a minha primeira escolha. Nosso alvo de prazer não está na solução de problemas, mas está no relacionamento que podemos ter com Ele e por meio desse relacionamento termos vida suficiente para vivermos uma vida para Ele. Então a nossa galeria, né, de busca, Jesus não deve ser nossa última escolha. Pelo contrário, ele deve ser nosso primeiro caminho, né? Esse Jesus que nos quer mais perto dele. Seja na mesa com os nossos adversários, sendo honrados, nós sendo honrados de frente dos nossos adversários, seja passando pelo vale da sombra da morte, seja encarando uma enfermidade, seja sendo próspero no seu trabalho. Jesus quer se relacionar conosco. A segunda lição que eu tiro desse texto é que não podemos ser movidos apenas pela nossa razão. Quando você vê o versículo 5, Filipe propõe para Jesus o seguinte: Jesus, onde a gente poderia encontrar uma padaria nessa hora que tivesse pão suficiente para dar para essa multidão toda? É mais ou menos o seguinte: Jesus, não é razoável você nem pensar em solucionar nada para esses homens. Você não tem condição de razão para pensar em matar a fome desse povo, Jesus. E isso, quantas vezes nós nos apegamos ou nos pegamos falando em nome de Deus, né? Colocando limites para Deus. E eu vejo Filipe fazendo isso, né? Só que Jesus perguntou essas coisas, onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente, foi para justamente provar até que nível Filipe já estava próximo de conhecer o caráter de Jesus. Próximo no relacionamento com Jesus, que o fizesse suficiente para matar a fome desse povo. Você acha que Deus ele depende daquilo que nós pensamos que ele pode? Será que Deus ele está limitado ao que nós entendemos que ele pode fazer ou não fazer? Isso me faz lembrar de quando ele chamou Abraão e disse: Abraão, olha as estrelas do céu. Olha os grãos de areia. Você pode contar?
Abraão, é razoável eu te pedir para contar as estrelas? É possível você conseguir? Então, da mesma forma, é a minha forma de agir no mundo, né? Não é pragmática, não é apenas razoável, não encaixa dentro da sua mente limitada o que eu posso ou não posso fazer. Filipe responde, Senhor, não é onde, mas como compraremos, né? Jesus pergunta, onde podemos comprar? E Filipe responde, mesmo que a gente trabalhasse vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para comprar pão para todo mundo. Então Filipe, com a mente pragmática dele, ele está falando, Senhor, não é onde nós vamos comprar, é como vamos comprar. Nós precisaríamos no mínimo de 200 denários, né? Filipe é a representação do tipo de pessoa que acredita que o dinheiro pode resolver todos os problemas. Filipe responde, olha, nós precisaríamos de 200 denários. É aquele tipo de gente que acha que o problema do mundo se resolve com dinheiro. Filipe, ele era um discípulo bom de economia, mas fraco na fé. Ele pensava com a sua mente na esfera de mercado, não na esfera espiritual, né? Não na esfera do que é sobrenatural, mas apenas limitado ao natural, ao razoável, ao poder da sua razão, da sua mente pragmática. E Deus, ele não está limitado ao que nós pensamos dele. Deus é totalmente outro, como disse Chesterton. Deus, ele tem o poder de quebrar as barreiras que a nossa própria mente coloca para ele. Deus é dono, meus irmãos, do oceano inteiro, né? E tem horas que a nossa inteligência ela tem que ser humilhada, ela tem que ser subjugada à sabedoria do Espírito, à possibilidade do Espírito. E é isso que Jesus está fazendo com seus discípulos. Então a primeira lição que eu disse a vocês foi que nós não podemos ser movidos apenas por necessidades. Não podemos apenas buscar Jesus quando a gente precisa, porque ele não deve ser o alvo para a solução dos nossos problemas, ele deve ser o alvo de relacionamento da nossa vida. E a consequência disso será mais vida, mais sabedoria, mais qualidade relacional para enfrentarmos nossos desafios de cada dia. Segundo, que eu lhes disse é que nós não podemos ser movidos apenas pela nossa razão, como Filipe fez. Deus não está limitado à nossa mente pragmática. Deus está com vasta experiência quebrando os limites da razão humana. Deus é totalmente outro e ele tem provado ao longo da história que ele faz coisas muito além daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar, né? Terceira lição que eu aprendi com essa história é que nós não devemos limitar ou estabelecer limites para Deus. Quando Jesus é informado por André que havia um rapaz no meio da multidão que tinha 5 pães de cevada, né, que era um produto agrícola dado por os animais, não era um pão intencionalmente fabricado para seres humanos, né? O pão de cevada era um pão dado normalmente a animais, era um pão barato, era o pão da classe trabalhadora, né? Da classe mais pobre. E ele tinha uma porção, né? 5 pães e 2 peixes. E isso fez com que André tivesse um vislumbre de uma possibilidade, mas a quantidade não se pareceu razoável para André, logicamente, porque era muito pouco
perto da necessidade. Não sei se já ouviram isso, mas quantidade não é sinônimo de qualidade. A medida de insuficiência para você pode ser a medida necessária que o Senhor precisa para atuar, ou para agir, ou para demonstrar que Ele está presente. O milagre, ele normalmente acontece quando o homem chega no seu limite, né? Quando o homem fala, olha, eu fali, olha, eu já não consigo mais. Quando a nossa razão é colocada no processador e não sobra mais nada, né? É como se Deus permitisse que nós fôssemos até o nosso limite. E chegando nesse limite, nós, esgotando as nossas possibilidades, nós podemos começar a experimentar aquilo que Deus pode fazer na nossa história. É isso que as Escrituras diz em 1 Coríntios 2,9, que fala que nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, e nem mente humana nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, assim, é algo que está para além dos nossos limites. Mas isso nós precisamos aprender para não ficar limitando o poder de Deus ou a atuação do poder de Deus. Deus, ele não nos chama necessariamente para operar milagres. Milagres é com Ele. Deus nos chama para colocar nas suas mãos o que temos e então nas suas mãos Ele possa manifestar o milagre do cuidado, do repartir o pão, né? Do benefício que vai para além daquilo que nós podemos fazer. Qual que é o perigo? Um grande perigo que a gente corre é não valorizarmos a porção que está nas nossas mãos. E eu falo isso sobre vários aspectos. Você não valorizar o pouco que para você parece pouco, que Deus tem lhe confiado. Você não valorizar o dom que parece pequeno, que Deus tem te dado, e você, por isso, não coloca ele a serviço do milagre de Deus. O perigo de não valorizar o que vem das possibilidades de outros à sua volta, que pode parecer pouco, mas esse pouco pode ser instrumento de milagre. E cabe uma pergunta: o que Deus tem dado a você que nesse momento poderia ser repartido com o seu próximo? E eu não estou falando apenas no cunho financeiro, econômico. Eu estou dizendo numa abrangência, você como ser humano alcançado por dons, talentos, qualidades, características. O que Deus tem te dado? E o que tem passado de você? O que tem desembocado na vida do próximo a partir daquilo que Deus tem te dado? Cuidado, porque podemos achar que aquilo que temos é pouco, mas esse pouco pode matar a fome de uma multidão quando colocado nas mãos daquele que pode operar milagres. Jesus, vendo que havia essa possibilidade, pede para que o povo se sentasse na grama. Era cerca de 5.000 homens, então isso fala que mesmo para operar o milagre houve uma organização, uma ordem, uma decência, um ambiente seguro para que Jesus pudesse operar. E Jesus então pede para dar a ele esses poucos alimentos encontrados por André. A quarta lição que eu aprendi é que nós podemos até não ter
o pão suficiente, mas nós podemos distribuir o pão que nos foi confiado, ou o pouco que está nas nossas mãos. Lá em Mateus 14, quando vai falar desse texto, diz o seguinte: então ele disse, trazei-mos, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, ele ergueu os olhos do céu e os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e esses deram à multidão. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Jesus, então, ele deu aos discípulos, e os discípulos distribuiu à multidão. Jesus aqui, irmãos, ele está provando, por meio pedagógico, o ensino que ele queria deixar para esses discípulos. Ele queria matar a fome dessa multidão e, ao mesmo tempo, ensinar a esses discípulos que o problema da solução humana não é um pão, mas a pessoa de Jesus. Jesus é o centro do milagre, é aquilo pelo qual nós podemos colocar plena confiança na solução. Jesus é a solução dos nossos problemas. E aqui ele está utilizando esse milagre para fazer 2 coisas: matar a fome da multidão, provar que de fato ele é o Messias, mas ensinar aos discípulos, de uma vez por todas, que mesmo eles tendo o pouco colocado nas mãos de Deus, se torna o necessário para a realização de um milagre. Essa forma pedagógica de Jesus ensinar seus discípulos e matar a fome da multidão revela uma economia que tem valores no céu e não na terra. Aqui na terra é como se nós fôssemos esse mordomo, esse empregado, que tem o privilégio de cooperar na distribuição dos milagres que Jesus pode operar por meio daquilo que repartimos. Nós aqui estamos tendo, como igreja, o privilégio de vivenciar coisas nunca antes imaginadas. 1 Coríntios 3,9 fala que nós somos cooperadores de Deus. É mais ou menos o seguinte: olha, eu sei que vocês são limitados, eu sei que nós temos poucos recursos, mas coloque nas minhas mãos o pouco que vocês têm, e esse pouco nas minhas mãos pode se tornar um milagre, para muita gente. Então eu peço que você reflita, como eu falei, naquilo que Deus tem te confiado, naquilo que Ele tem te possibilitado a repartir com o próximo. Pode ser que por meio daquilo que você já tem, pessoas ao seu lado experimentem um grande milagre, um milagre do multiplicar, do aumentar possibilidades, do expandir relacionamentos, de expandir o testemunho de Jesus, de expandir o testemunho de uma igreja operante, forte, pulsante, vigorosa no que diz respeito aos milagres de Jesus. Então essa é a 4ª lição que eu tiro. Nós não temos o pão, mas podemos distribuir o pão. Nós temos recursos limitados, mas podemos experimentar o ilimitado de Deus. A 5ª lição que eu tirei desse texto, e é a última lição, é que a maior obra que Deus pode fazer, meus irmãos, é uma obra que acontece dentro de nós. Essa multidão estava seguindo Jesus pelo milagre externo, pelo alimento que mata a fome do corpo. Mas no profundo elas poderiam continuar com uma fome na alma. E é muito comum nós termos um vigor de buscar a Deus para resolver problemas
condizentes à nossa necessidade física, às nossas necessidades materiais. Buscar mais a Deus quando temos problemas com nossos trabalhos, com nossos negócios, com nossas empresas. Quando temos a nossa saúde física colocada em risco. São realidades que de fato propõem uma aproximação de Jesus. Mas a verdadeira fome da nossa alma, a verdadeira fome da nossa humanidade está na nossa alma, para muito além do nosso físico. A fome que levou Eva a comer o fruto da árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não foi uma fome biológica, porque ela não sentia fome, ela estava no jardim dos prazeres, no Éden. Tinha um relacionamento pleno com Deus e Deus era suficiente para eles. Mas a fome que levou Eva a comer do fruto foi a intenção dela se bastar, dela não mais depender do relacionamento com Deus, que é suficiente para o nosso ser humano completo. Então, uma vida que vai do prato à boca, uma busca que vai apenas por realidades materiais, não é relacionamento com Jesus. Jesus, quando foi tentado como Adão e Eva, agora ele está sendo tentado em Mateus capítulo 4, no deserto, ele sente fome. Ele estava com fome de pão, mas ele estava suprido, ele estava suficiente num alimento muito mais poderoso, mais profundo, mais substancial para a vida dele, que era as promessas, as palavras de Deus, a lei e os mandamentos. E quando Jesus nega a tentação de se bastar, ele se vê dependente do Pai, ele quebra esse caminho natural da nossa humanidade de buscar a Deus e ver os seus milagres apenas por coisas materiais. A verdadeira fome que precisa ser suprida na nossa vida é uma fome por relacionamento profundo com Deus. Essa é a fome a ser vencida, esse é o pão vivo que desceu do céu que todos nós precisamos. E o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus multiplica o pão, dá aos discípulos, os discípulos partem e repartem entre a multidão. E quando todos se fartam, quando todos comem o suficiente, há uma sobra. E essa sobra, Jesus pediu para que os discípulos colocassem em cestos. Quantos eram os discípulos de Jesus nesse tempo aqui? Jesus já tinha escolhido os 12 que caminharia com ele. Então Jesus, nesse momento, muito provavelmente tinha 12 discípulos. E não estranhamente, quantos cestos são recolhidos? 12 cestos. Cada discípulo, cada apóstolo conseguiu encher um cesto com aquilo que sobrou depois de toda uma multidão se fartar. Esse é o milagre, que esses apóstolos, esses discípulos experimentaram. Quando uma compaixão foi repartida, quando Jesus pôde operar um milagre por meio desses discípulos que se tornariam seus apóstolos, eles experimentaram visualmente o milagre de matar a fome do próximo e ainda assim sobrou suficiente para matar a fome deles. E isso traz uma lição muito bonita para nós.
quando nós estamos envolvidos, empenhados num trabalho profundo com Jesus, é nesse trabalho, é fruto desse trabalho, o repartir com outros, multiplicar para benefício dos outros, mas também é perceptível que nós somos também favorecidos por essa dádiva da multiplicação de Jesus. Quando nós repartimos, nós servimos a outros e servimos a nós mesmos. É como se Jesus tivesse falado: lembra que vocês não tiveram fé suficiente para acreditar que aqueles 5 pães e 2 peixes davam? Agora, não só deu para matar a fome de todos, como também sobrou para matar a fome de vocês. Esses discípulos, meus irmãos, eles já tinham tido várias experiências com Jesus. Jesus ele já tinha feito vários sinais que provavam a sua messianidade. Mas o que faltava a esses homens eram ter atitudes correspondentes ao que eles já tinham visto. Eles tinham os testemunhos, mas não tinham coragem, né, para se posicionar como agentes de transformação dessa realidade à imagem do seu Mestre Jesus. E eu acho que é isso que Jesus espera de nós. Espera que nós, como discípulos dele, tenhamos coragem de ministrar em nome dele, né, de repartir em nome dele, de orar em nome dele, de abençoar em nome dele. E quando isso acontece, abre-se um precedente, uma possibilidade para aquilo que é anormal, né? Sobrenatural acontecer. Para além da minha força racional, física, imediata, Jesus pode atuar com um milagre, com um suprimento para muito além daquilo que eu posso pedir, pensar ou imaginar. Quero concluir lembrando você essas 5 lições que nós aprendemos essa tarde com Jesus. A primeira delas é que nós não podemos ser movidos apenas por necessidade. Eu não sei o que tem te atraído para perto de Jesus, mas eu sei que não deveria ser apenas para você ter ou ganhar alguma coisa. Que a razão última do seu desejo por Deus não seja bens, não seja materiais, mas seja um relacionamento profundo com a pessoa de Jesus. A segunda lição que nós aprendemos é que nós não podemos ser movidos apenas pela nossa razão. A nossa razão pode dizer, até aqui tentamos e não dá mais e não há outra possibilidade. Ela pode dizer isso, mas para Deus, né, a terceira lição, nós não podemos estabelecer limites. Deus, C.S. Lewis diz que Deus é um leão indomável, né? Um leão não domesticado, um leão que não pode ser enjaulado. Ele está livre para operar, para fazer, para manifestar coisas eternas na nossa história. A quarta lição é que nós podemos até não ter o pão suficiente, mas podemos ser instrumentos de repartir o que temos. E à medida que nós repartimos o que temos, nós podemos experimentar o milagre da multiplicação, que tem a ver com uma bolsa de valores do céu, não daqui da terra. Nós tenhamos força para sermos também empreendedores do céu, né? Engajadores, multiplicadores, financiadores das obras do céu, que elas sejam uma realidade para nós. E por último, nós aprendemos que a maior obra que Deus pode fazer é uma obra dentro de nós. Assim como Ele ensinou
os seus discípulos uma grande lição que eles deveriam, né, colocar a sua expectativa não apenas no pão que mata a fome física, mas numa pessoa que mata todas as nossas fomes, ou a fome substancial da humanidade, que é Deus, né? Deus é a comida que nós verdadeiramente precisamos. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão da vida. Assim como ele alimentou uma multidão no deserto, Deus enviou no Novo Testamento uma pessoa encarnada, um Deus encarnado para se tornar pão vivo, aquele que mata a nossa fome para todo sempre. Que essas palavras possam alcançar algum lugar no seu coração, que ela possa te fazer ver realidades que Deus já confiou nas suas mãos e que podem ser repartidas para que um milagre ou uma operação de Deus se manifeste através de você. Amém? Queria orar, queria te convidar a orar comigo e agradecer, né, por Deus, de tantas formas, Ele conseguir nos alcançar por meio da sua palavra. Curve sua cabeça e ore comigo dizendo: Paizinho, obrigado. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado por lembrar mais uma vez que o Senhor é o Deus que pode operar milagres. Mesmo através da nossa humanidade limitada, o Senhor é Deus. De uma coisa nós estamos certos, Senhor. O Senhor é Deus e nós não somos Deus. Nós somos de fato limitados, a nossa razão é nossa adversária, mas queremos nos apegar nesse relato maravilhoso e na consciência que o Senhor pode sim operar através da nossa história, da nossa vida, do pouco que temos nas nossas mãos. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Aquilo que nós nunca pensamos, o Senhor é poderoso. Aquilo que nós nunca vimos, o Senhor é poderoso. Aquilo que nós nunca ouvimos, o Senhor é poderoso para agir. Pai, eu peço também que essa palavra caia num bom lugar no nosso coração e que ela fique guardada ali. Que sempre quando passarmos por dificuldades de crer, nós possamos voltar nessa semente, né? E que ela possa crescer e frutificar nesse lugar no nosso coração. Que Satanás não consiga roubar essa semente, pelo contrário, que essa semente vingue, cresça, floresça e dê frutos para todo sempre e para a eternidade, Pai, em nome de Jesus. Amém? Queria deixar um grande abraço a todos. Continuamos com saudades, temos orado pela família aí, em especial pela saúde dos irmãos, né? Nesse período difícil de pandemia, quero repartir esperança, né? Perspectiva de um avanço, né? Que já sairemos dessa. E quero deixar um abraço especial para o pastor Chang, que Deus continue manifestando o seu cuidado, o seu carinho, o seu favor e restabeleça plenamente a saúde física, emocional, espiritual do Senhor e de todos da nossa comunidade aí em São Paulo. Que Deus abençoe vocês e que fique um grande abraço de toda a família Pão da Vida de BH. Amém? Grande abraço.